Depois de mais de uma década de bons crescimentos, Sergipe amarga há alguns anos uma retração econômica que trouxe consequências graves para o mercado de trabalho. O estado tem uma das 5 mais altas taxas do país de desemprego e de informalidade. Qual o caminho para reaquecer a economia sergipana? É o que vamos conversar com o senador Rogério Carvalho, do PT. Porque a recuperação econômica do Sergipe é assunto de Estado. Obrigado. Conosco aqui o Aloysio Oliveira, nosso colega da TV Senado. Obrigado, senador, pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Satisfação estar aqui com vocês. Nós vamos começar por esse assunto que eu fiz na apresentação, uma referência, que é a questão do crescimento econômico, da estagnação que o Estado vem enfrentando, inclusive retração, né? PIBs negativos em alguns anos. Realmente, quais foram as principais causas desse problema? Bom, nós temos um Estado que tem a base da sua economia, o centro da sua economia sempre foi a exploração do petróleo, a produção do petróleo com uma forte presença de campos em terra, que foram praticamente desativados esses campos de petróleo, então diminuindo a produção de petróleo, de royalties. Essa é uma explicação bastante consistente. A outra é o fechamento das fábricas da fábrica de fertilizantes, a Fafem, que ela é responsável por uma cadeia produtiva de misturadoras para formar o blend que faz o fertilizante. Também isso gera um impacto negativo. Tivemos uma diminuição da operação da Vale no período de transição entre a Vale e a nova operadora, processo de negociação. Então, houve uma diminuição da atividade de produção de salgema, de potássio. E nos últimos 4 anos, do governo Temer para cá, a agricultura familiar, que movimenta bastante a economia, representa ainda mais de 20% da nossa agricultura, representa em torno de 28% da nossa atividade, 30%, dependendo do ano, perdeu os incentivos, perdeu o seguro-safra, diminuiu a quantidade de pessoas que têm acesso ao Pronaf, ou seja, a gente diminuiu o crédito na zona rural, diminuiu o apoio governamental para estimular a produção de pequenos produtores, de pequenas propriedades, além da dificuldade de investimento em infraestrutura. O Estado passou a ter chegou o tempo da aposentação daqueles que entraram em 1988, depois da Constituinte, que entrou uma leva gigante de servidores, e esse é um dos problemas dos regimes próprios de previdência no Brasil inteiro, que com a Constituição de 88 entraram todos os servidores ao mesmo tempo. Os servidores não foram entrando ao longo do tempo para irem se aposentando ao longo do tempo. Eles entraram no mesmo período e se aposentam de uma vez, num espaço de 5, 6 anos, você sai de déficit zero para um grande déficit previdenciário que corrói as contas públicas do Estado e isso diminui a capacidade de investimento. E, por fim, a EC 95, que estabelece o teto de gastos e que reduz os repasses federais, né, para estados como o estado de Sergipe, estados da região Nordeste, e a diminuição do repasse, tanto para investimento em infraestrutura, quanto na área social, na educação, na saúde, na assistência social, diminui o recurso, o dinheiro, a moeda circulando, que é o que aquece e é o que faz gerar emprego e renda no final das contas. O resultado disso tudo está no infográfico que nós vamos mostrar para os espectadores, da variação do PIB no Estado. Né? Enquanto a gente vê os números aí comparativos do Brasil, do Sergipe e do Nordeste, né? Diferenciados pelas cores, o colega faz a sua pergunta. Mas a gente vê aí que realmente, nos últimos anos, a queda foi bem forte, né, senador? Foi.
E o que a gente observa nesse gráfico, o período tem muito a ver com a crise da Petrobras. O senhor citou que o petróleo é um componente forte da economia sergipana. Sim. E o que tem acontecido é que a Petrobras ela tem se voltado para o pré-sal e lentamente abandonado os poços em terra. Esses poços não poderiam ter sido repassados a pequenas empresas de petróleo para prosseguir nessa exploração? Veja, tanto poderiam ser repassados como explorados pela Petrobras, porque a Petrobras tem tecnologia para explorar esses poços maduros em terra, que o custo é muito baixo de produção. Então ainda são economicamente viáveis? Mas tem uma enormidade de empresas que querem explorar, mas a iniciativa da Petrobras de abrir e de transferir esse ativo para o setor privado, inclusive fazer algum tipo de arrecadação, né, vendendo esses ativos, não tem sido na velocidade que deveria ser para garantir que a atividade econômica mantivesse o seu pico. É óbvio que tem aí nesse meio a queda do preço do petróleo. Nós vivemos um petróleo que saiu na década passada de 120, 130, chegou a 140 dólares o barril, e esse mesmo petróleo foi vendido neste período 2012, 2013, 2014, 2015, na faixa dos 35 a 50 dólares, o que impacta sobremaneira nos royalties e, inclusive, no investimento necessário para você explorar novos poços, novas bacias. Então, nós temos aí um dos elementos centrais na queda do nosso produto interno bruto. Agora, eu diria que esse modelo de Estado, um Estado que abre mão de receita para atrair empresas maduras, consolidadas, Estado que faz caridade e não garante direitos de cidadania, né? Esse modelo de Estado ele precisa ser substituído. Isso está completamente ultrapassado. Os Estados precisam ter foco na geração de renda e riqueza, e para isso é preciso focar nas diversas matrizes ou nas diversas bases ou cadeias produtivas que tem em todos os estados, em todas as regiões, e agregar a essas cadeias produtivas, primeiro, identificar todos os setores, o que cada setor pode agregar de valor à sua etapa, se é manufatura, se é crédito, se é conhecimento para poder lidar, integrar essas cadeias produtivas. E isso nós com foco nas nossas cadeias produtivas, nós poderíamos criar 100 novas indústrias de base local, que não vão embora quando acaba o incentivo, né? Poderia fixar o trabalho, são empresas de médio, pequeno porte, que empregam bastante, que têm relação com a sociedade. Então, este é um desafio que o Brasil não deu conta, a Inglaterra deu conta, os países que têm economia sólida, além de terem grandes marcas, mas eles têm na base da sua diversidade industrial, né, uma capacidade local e regional muito forte de manufatura. Então, o que o Brasil e o meu estado particularmente precisa é investir e ter o desenvolvimento de novas indústrias, agregando valor à produção primária, articulando diversos setores para que eles sejam mais rentáveis, com maior valor agregado naquilo que é o produto final dessas cadeias produtivas, para gerar emprego, renda e riqueza, porque não há saúde, não há educação, não há segurança se não tiver riqueza. Não há como enfrentar esse déficit previdenciário se não tiver geração de riqueza, se não houver crescimento econômico. Essa questão, rapidamente, que ficou faltando da última pergunta, a fábrica de fertilizantes, ela está parada, ela foi fechada? Foi invernada. E como é que faz para... Foi invernada, o argumento da Petrobras é o preço do gás que ela própria vendia para ela, portanto, aí, na verdade, houve no final do governo Temer, uma visão muito pequena e estreita do que é a Petrobras, né? A Petrobras é uma empresa pública, é uma empresa que
tem um papel social e para o desenvolvimento do país que é estratégico, né? É um patrimônio público, ela tem que cumprir uma função pública, além de dar lucro aos seus acionistas, mas ela tem um papel público e ela sempre deu lucro, bastante lucro, mesmo tendo um papel de promoção do desenvolvimento, de alavancar o investimento e o que aconteceu nesse período do Temer para cá é que ela tem tomado como linha de atuação abrir mão de ativos, vender ativos para aumentar dividendos e atender à voracidade dos rentistas e de fazer repartição de dividendos com acionistas privados dos grandes acionistas, que a gente sabe que tem bancos, que tem fundos, que tem ações da Petrobras e que querem dividendos. E para isso, não quer saber se a Petrobras vai se desfazer de uma operação de fertilizantes, se quer saber se vai vender 37% por uma bagatela de 2,5 bilhões de dólares a BR Distribuidora, né, que é a maior distribuidora de combustíveis da América Latina. Então, não quer saber, quer botar no bolso o ganho, fazer resultado e partir para o próximo, para canibalizar a próxima empresa. Então, o que a Petrobras tem feito ajuda a piorar a situação dos estados que têm atividade, principalmente da região Nordeste. Veja, a Petrobras já definiu que vai investir em São Paulo, Rio e Espírito Santo. Sergipe, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, os outros campos e as outras bacias, eles vão abrir mão para terceiros, né? E isso é ruim porque o investimento dos terceiros não tem uma responsabilidade social muito menor do que poderíamos ter se fosse a Petrobras, né, como uma empresa estatal. Senador, a gente vê aqui um gráfico mostrando a queda da população economicamente ativa e atento a esses números, eu gostaria de retornar a um raciocínio que o senhor começou a desenvolver aqui, a necessidade de se incentivar cadeias, arranjos produtivos locais. Dentro desse raciocínio, quais são as cadeias produtivas que em Sergipe poderiam ser incentivadas e aumentar essa população economicamente ativa, permitir o crescimento do Estado? Gás e petróleo, obviamente, porque nós desde 2008, 2009, que nós já tínhamos conhecimento da bacia que tem ali na foz do Rio São Francisco, no litoral sergipano, com potencial para produzir mais de 300 mil barris de petróleo dia, e é um petróleo gasoso, certo? Portanto, a capacidade de extrair gás na exploração desse petróleo, esse gás é capaz de abastecer toda a região Nordeste com sobra, certo? Só o gás decorrente da exploração do petróleo desta bacia, então a cadeia do petróleo e gás. E gás significa mais indústria. Gás significa mais indústria, significa, por exemplo, a Fafem não ter precisado fechar, por exemplo, né? Porque a principal componente para a produção de nitrogenados é o gás. E veja o crime, o Brasil é o maior produtor da agroindústria, de grãos e de proteína animal, e só as Fafems do Brasil produz a ureia utilizada na ração animal. E todas as plantas estão sob risco e ameaça de fechamento, né? Então, essa é uma questão, essa é uma cadeia importante. A citricultura, né, a produção de suco, mas nós sofremos o inverso, ou seja, todos os setores da cadeia produtiva vivem em função de dois produtores da commodity. Muito concentrado. Muito concentrado, ou seja, a commodity, que é o concentrado de suco, fica na mão de dois espremedores, certo? É preciso diversificar mais. Desculpe, senador, que é o caminho inverso do que eu citou dos países desenvolvidos, né? Que são arranjos locais, uma diversidade de fornecedores. Veja, e nos países desenvolvidos, o que é que você tem? Você tem os produtores organizados, eles mesmos
fazem, por exemplo, se for o suco, eles mesmos produzem a commodity, que é o suco, concentrado de suco, o dinheiro que circula naquele campo vai para a cooperativa de crédito, eles têm o próprio banco. Então, no final, o produtor de 100 toneladas de laranja, ele não vai ganhar sobre as laranjas, ele vai ganhar sobre o suco que foi entregue e o dinheiro dele que circulou no sistema financeiro. Então, a renda dele amplia muito e se amplia a renda, amplia o comércio, amplia a indústria, a construção civil. Uma outra área que caiu bastante e que impactou bastante foi a construção civil, que no estado de Sergipe sempre teve uma força grande e hoje ela está praticamente com 25%, 30% da sua capacidade e diminuindo, certo? Por quê? Porque ninguém está lançando novos empreendimentos, estão concluindo obras iniciadas e com um estoque enorme de imóveis residenciais e imóveis comerciais à disposição do mercado. Com a economia em recessão, é óbvio que você não vende, que você não tem comprador. Então, além da cadeia do petróleo e gás, da citricultura, nós somos o segundo produtor de milho da região Nordeste. Estado pequeno, com a grande produção de milho, mas a gente não tem granja, por exemplo. A gente não tem fábrica de ração. Para criar essa cadeia. Né? A gente não tem uma espremedora de grãos. Aliás, o Brasil não tem espremedora de grãos, não tem uma usina para transformar, extrair os subprodutos. A gente manda in natura, exporta. Já teve, né, senador? Já teve, a gente não tem hoje, para soja, para milho, né? E a gente importa depois o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de cânula. A gente não tem uma espremedora para poder tirar o máximo. Como a Petrobras, que tem 50%, 60% em alguns lugares, 70% em outros lugares, 50% da sua capacidade instalada de refino, parada, né, para importar combustível. E a venda que a Petrobras quer fazer para as empresas vendendo as nossas refinarias, o caminho é para fechar, não é para poder produzir aqui, é para fechar, para vender pelo preço internacional e controlar o preço do combustível aqui a preços internacionais, o que é muito ruim para a nossa economia, porque vai gerar uma tensão inflacionária grande, um aumento do custo de vida e, consequentemente, um impacto em todas as cadeias produtivas, o que é ruim para a retomada do crescimento, do desenvolvimento, porque você não tem aí o subsídio natural. Qual é o subsídio natural? Nós temos petróleo, nós temos riqueza, né? Se eu refino aqui e se eu estabeleço um preço abaixo do preço do mercado internacional, ganho competitividade, eu melhoro. No momento de crise, tudo é válido para você alavancar a economia. Não, eles querem vender o nosso ativo, fechar as nossas refinarias e importar combustível a preço de mercado internacional. Então, conjunto de fatores. Nós temos uma indústria metalúrgica numa cidade, no quarto maior cidade do estado, que poderia hoje estar produzindo carreta, é uma cidade que é a cidade que tem mais caminhões proporcionalmente no Brasil. Lá já faz segundo eixo, terceiro eixo, quarto eixo. E o que é a produção de uma carreta? Tudo é commodity, né? Pneu é commodity, a roda é commodity, sistema de freio é commodity, das longarinas de aço são commodities. Então, o que falta? Falta identificar e organizar a produção das carretas lá mesmo. Já tem gente, mão de obra, tem expertise, as pessoas sabem lidar com aquilo. Então, tem uma diversidade. Por exemplo, o coco. Poxa, a gente tem produção de coco enorme para vender coco in natura, no platô, irrigado, produção de coco com irrigado. E a gente joga fora e transforma em lixo a fibra do coco. Poderia ter essa fibra sendo transformada em material de construção. E ela tem várias destinações? Não, ela é excelente para fazer peças automotivas em fibra, ela é excelente para fazer material de construção, ela tem várias utilidades, mas a gente transforma em lixo, porque não agrega tecnologia, conhecimento, em parte dos resíduos gerados por uma indústria muito primitiva. Então, no fundo, o que a gente precisa é sair dessa condição primitiva
de lidar com os nossos recursos naturais e com as nossas riquezas de diversas naturezas. Nós hoje temos 8 campings de escolas técnicas, somando técnicas e federais, estaduais, nós temos pelo menos umas 12 ou 13, eu não sei exatamente o número, mas é um volume grande. Em todas as regiões do estado tem formação técnica. E é uma inteligência. Uma inteligência. Né? Você tem a Universidade Federal com 4 campus nas cidades, 4 campings no interior. Nós temos hoje, por conta disso, a chegada de outras universidades privadas, ou seja, não tem falta de ambiente para você ter inteligência disponível. Né? O que a gente vê é o contrário, a gente vê gente com formação de nível superior, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, mecatrônico, engenheiro de produção, desempregado, precisando de emprego, a gente vê profissional de saúde desempregado, a gente vê um monte de gente com formação em direito, em administração, desempregado. Ou seja, esse ativo jovem que está na nossa juventude podia ser todo ele utilizado e trazido para um projeto de desenvolvimento. E mais, o Estado de Sergipe tem um banco estadual que poderia ser um operador de crédito. O Estado de Sergipe tem uma companhia de desenvolvimento industrial com um patrimônio imóvel, né, significativo para ceder. O Estado de Sergipe agora tem produção de energia, um dos maiores produtores de energia da região Nordeste, agora com a Celsi, que é uma termoelétrica, nós vamos ser um dos maiores produtores. Então, a gente tem grandes condições de alavancar o crescimento, o desenvolvimento do Estado, mas é preciso focar no desenvolvimento de cadeia produtiva. Eu não acredito em modelos, esse modelo da guerra fiscal, do modelo de atrair empresa madura. Eu não acredito nesse modelo isoladamente para resolver o problema do crescimento, do desenvolvimento, da geração de riqueza no Estado. Senador, vamos continuar falando de Sergipe, mas vamos falar de um outro tema que eu sei que é muito caro ao senhor. A questão da saúde. Parece que ela se agravou nos últimos tempos no Estado, é isso? A saúde se agravou no Brasil inteiro, né? E ela se agrava porque ela tem uma questão que ela agrega tecnologia cumulativamente. Então, você agrega tecnologia diagnóstica e agrega tecnologia terapêutica. Então, se você não faz... Com resultado, elevação de custos, né? Elevação de custos. Então, se você mantiver o que você fez e 5 anos depois, se você mantiver com o maior preciosismo aquele investimento que você fez, 5 anos depois você já está defasado, você já está devendo à sociedade. Então, é uma área que requer, e nós fizemos um investimento grande até 2010, nós construímos, reformamos, padronizamos todos os hospitais do Estado, inclusive as Santas Casas, um programa de 100 clínicas de saúde da família, SAMU estadual, criamos rede de atenção psicossocial, de centro de especialidade odontológica, farmácia popular, fizemos uma grande rede estadual. Só que de 10 anos para cá não teve investimento. O que houve foi deterioração daquilo que foi construído. Portanto, a saúde ela entra em colapso. E tem uma coisa que é importante dizer que ninguém valoriza no Brasil. Sabe o que é? O principal ativo na área de prestação de serviços não é o carrinho de anestesia de última geração, não é o respirador que você tem num CTI ou numa unidade de terapia intensiva de última geração, não é a cama, a mesa cirúrgica que só falta falar, não é o microscópio, não. Sabe o que é? O maior ativo é a inteligência humana, porque é uma área muito especializada e, portanto, um gestor, um técnico, para que ele possa estar à altura do desafio, ele leva 3, 4, 5 anos para ganhar essa autonomia e essa capacidade. Aí muda o governo e elimina essa inteligência, vai para o setor privado. O setor privado que recebeu o pessoal que nós formamos está muito bem, obrigado. Infelizmente. E o Estado ficou prejudicado? O Estado está muito prejudicado.
Senador, o tempo nosso, infelizmente, é muito curto. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa e volte mais vezes, por favor. É só convidar. Muito obrigado, obrigado, Aloysio. Obrigado. Já podemos falar de outros temas também, viu? Com certeza, com Vários certeza. temas. Já está Todos convidado. relacionados. O senhor parecia economista, mas o senhor é médico, né? Sou médico, sanitarista, formado na Unicamp e na Universidade Federal de Sergipe. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom, essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar pergunta para o senador do seu estado, ligue para o Alô Senado 0800 61 2211. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo assunto de estado.